14h50 e nós avançamos para a terceira parte do consultório de hoje. Vamos falar da importância de cuidar de quem cuida. A função de cuidador informal é exigente, tanto física como emocionalmente, e de facto há aqui princípios que devem ser seguidos para evitar stress, depressão e também ansiedade. Contamos por isso com a doutora Fátima Nunes, psicóloga clínica, para abordar este tema tão sensível, a quem agradeço. Muito obrigada. Obrigada eu. É um gosto tê-la aqui. Muito obrigada. De facto, associamos muitas vezes este trabalho diário, que pode ser esgotante física e emocionalmente, do cuidador, e que traz tantas vezes ansiedade, depressão, porque de facto é alguém que está disposto a cuidar de outra pessoa 24 horas por dia. Sim. E às vezes nem é o esquecer-se de cuidar de si, é não ter tempo para cuidar de si, não é? A maior parte das vezes. Pois. A maior parte das vezes, sem dúvida. E aqui nós vamos falar um bocadinho, vou tentar falar um bocadinho tanto dos cuidadores formais como dos informais, não é? Porque focando-nos sempre muito dos informais, os formais, apesar de terem um ordenado, terem um contrato de trabalho, terem férias, também sofrem com esta questão de ser o cuidador, porque efetivamente não é fácil cuidar. Não é? É uma exigência e depois nem toda a gente tem perfil para cuidar. Não é? E acho que já tivemos até a oportunidade num programa de falar um bocadinho sobre isso. Mas eu hoje acho que quando falamos deste tema achei que era bastante pertinente e tive um webinar agora recente e tentei perceber efetivamente quais eram as queixas principais e o que é que efetivamente o impacto que isso tem na vida das pessoas, e tem muito. E curiosamente, nesse webinar saiu a questão de porque é que as mulheres continuam a ser sempre as cuidadoras da primeira linha. Portanto, são sempre as mulheres, não é? Quase sempre. Já um bocadinho, mas normalmente numa linha de cuidados na família, e mesmo nos formais, não é? Há muito mais mulheres que homens. E quando, numa questão familiar que existe filhas e filhos, quem vai na vez do filho é a nora, caso já seja casado, vai a nora, não é? Faz todo Portanto, sentido, em vez de ir o filho. Efetivamente, é o que acontece. Então, o que é isto de ser o cuidador, não é? O cuidador é aquela pessoa que efetivamente está disponível para se entregar ao ato de cuidar. E o que é isto de cuidar? É estar vigilante 24 horas sobre alguém. As necessidades que esse alguém tem de saúde física, da sua saúde emocional, porque o cuidador que está lá é que acaba por ser, muitas das vezes, o saco de boxe, e desculpem-me o termo, mas acaba por ser muitas vezes o saco de boxe do cuidado, não é? Porque a pessoa com a frustração, muitas vezes, de necessitar do cuidado de alguém e de estar saturado, de estar na situação que está, descarrega sobre aquele cuidador. Não é? E este cuidador tem que ter a capacidade, tem que ter então a resiliência é tão importante e por isso eles têm que ser tão ouvidos e ensinados e ajudados a ser resilientes para suportar e perceber que efetivamente aquela pessoa que está ali está com uma fragilidade e que às vezes não lhe permite perceber que quem está a cuidar precisa também de uma palavra de conforto. E muitas das vezes entramos aqui com o choque do cuidador que está exausto, com a pessoa cuidada que também está exausta de estar na situação que está, e acaba muitas vezes por haver alguns conflitos. Porque na maior parte das vezes o cuidador muda aqui de vida drasticamente, não é? Grande parte das deixa vezes. O seu trabalho, deixa o seu dia-a-dia, as suas atividades que mais gosta para cuidar de alguém que está ali. Claro. E também tem que aprender a cuidar, não é? Precisamente. E aqui acho que era interessante incluirmos a questão da literacia em saúde. Sim. Porque sem dúvida que uma pessoa bem informada relativamente aos cuidados de saúde que existem, àquilo que podem se socorrer, a quem podem recorrer quando necessário, vai evitar uma série de situações, hospitalizações desnecessárias, número de mortes precoces reduzidas, a pessoa que está efetivamente a precisar de cuidados, saber e ter formação suficiente e apoio suficiente para saber que precisa de pedir ajuda e a quem pedir ajuda, e a literacia em saúde entrega isto tudo. E nós temos uma associação agora cá em Portugal e que acho que é importante se promover e falar cada vez mais disto da literacia em saúde. Porque, sem dúvida, a pessoa tendo conhecimento dos seus direitos e daquilo que a quem pode recorrer e como, vai melhorar a qualidade de vida da pessoa. As condições biopsicossociais vão melhorar e vamos ter muito menos problemas para a pessoa que cuida e para quem é cuidado. Claro.
não é? E quando, portanto, começam a surgir esses sintomas, sinais do cuidador, de que há ali um alerta de que precisam de se afastar ou precisam também de começar a cuidar deles. Portanto, estamos a falar o quê? Começa sempre por alguma tristeza, todos os casos são diferentes. Sim, não é? às vezes um bocadinho mais as insónias, a irritabilidade, a tristeza, o choro fácil, a labilidade emocional, a sensação de que realmente deixou muita coisa, que está a deixar muita coisa por fazer, uma sobrecarga que sente sobre si, um cansaço extremo. E depois, o que é que acontece normalmente a quem é o cuidador? Como raramente depois à volta, naquele circuito, não querem passar a ter aquele papel, desvalorizam os sintomas da pessoa. E a pessoa também, às vezes, começa-se a sentir culpada, não é? Se calhar sou eu que estou também, não é? Se calhar vai tentando esconder. E vai tentando esconder, não é? A realidade é que a pessoa, efetivamente, na maior parte do tempo, ela não tem tempo para, como disse a Alexandra há bocadinho, não é? Realmente não tem tempo para pedir ajuda. E quando arranja o tempo para fazer algo, não é? Já está, ou para ir pedir ajuda, já está num estado de exaustão que já é um burnout completo, não é? Portanto, há isto e no dia 26 de novembro vamos ter um colóquio organizado com a Câmara Municipal de Paredes e com o Instituto, que vamos falar precisamente disto, das equipas que cuidam, não é? Precisamente pelo esgotar, por esta sensação de esgotamento que as equipas estão. Portanto, cuidar efetivamente, seja do cuidador informal, seja do formal, há neste momento uma exaustão. E depois, se formos falar daquilo que existe no nosso país como redes de suporte, de apoio às pessoas, aos cuidadores, não é? O suporte domiciliário, por exemplo, é muito caro. Claro. E as ajudas ainda são muito poucas. As instituições suportam grande parte desses encargos, que é o próprio utente que paga a família, não é? Efetivamente, a maior parte das vezes nem sabem que têm direito a esses cuidados, ou que podem solicitar esses cuidados, não é? E a realidade é que as pessoas, hoje em dia, desde julho de 2019, já ficou pelo Diário da República que há o Estatuto do Cuidador. E que acho que isto era interessante hoje deixarmos aqui para as pessoas perceberem que têm esse direito. E o que é isso do Estatuto de Cuidador? O que é que lhes dá direito? Até férias, dá-lhes direito a férias, dá-lhes direito a um subsídio, dá-lhes direito a formação. E é isso da formação é tão importante. Porquê? Se a pessoa não tem noção nenhuma de como é que... O que tem é muitas vezes por intuição, por instinto, de como é que se cuida de alguém, porque, não é? Claro. Como é que eu cuido daquela pessoa? Normalmente é muito mais instintivo a pessoa saber cuidar, até porque já tomou conta de filhos, até porque ou é um filho que está a tomar conta, porque quando estamos a falar de cuidadores, estamos a falar do cuidador que pode ir desde um cuidador de uma criança a um cuidador de um idoso, não é? A realidade é que a pessoa, se não tem muita percepção de como é que eu faço, como é que eu trato esta patologia? Por exemplo, dar banho a um idoso. Como é que está bem? Que tem excesso de peso, por exemplo. Como é que se troca a roupa da cama? Claro. Como é que eu vou... A questão quando eles começam a ganhar chagas, não é? No corpo. Ter que os virar, de quanto em quanto tempo. De quanto em quanto tempo é que se faz isso? Claro que a higiene, claro como é que é sim. feita, efetivamente bem feita? E como é que eu faço isto sozinha? Porque depois isto é muito complicado. E sem bases, não é? Sem Sem bases, essa informação. exatamente. Porque um formal... E repare, mesmo um cuidador formal que entram em exaustão e têm a formação, imagina uma pessoa que não tem essa formação. A angústia que deve ser, não é? A determinada altura é andar a fazer tudo muito por intuição e por aquilo que é primário, que é aquilo que realmente até foi observando, se calhar porque já na família havia outras pessoas que eram cuidadoras. E, portanto, se a tal literacia em saúde, não é? E se recorrerem aos serviços que existem efetivamente disponíveis para o cuidador informal, para receber formação, como tratar, como cuidar, como fazer, que tipo de patologia, ter esta relação com a equipa de saúde que trata aquele paciente, que trata aquele cuidado, a pessoa a quem está a ser prestado o cuidado, a pessoa vai receber essa informação, vai ficar muito mais tranquila. E essas tais equipas de suporte a quem está a precisar de cuidados, no fundo a equipa de suporte será muito mais até para o cuidador do que para a pessoa cuidada, porque efetivamente vai facilitar-lhe um bocadinho e libertá-la um bocadinho na questão, por exemplo, dos banhos, porque estamos a falar de coisas que são feitas diariamente, não é? Claro. A alimentação, que muitas vezes é um tipo de alimentação específico, estamos a falar de pessoas que precisam, não podem comer, tem que ser por sonda,
E depois o próprio cuidador também pode ter as suas limitações. Exatamente, não é? e que a maior parte das vezes também tem problemas de mais saúde. frágil para pegar em alguém, por exemplo. Claro, problemas de coluna, não é? E se efetivamente está como cuidador primário, que é o que tem, também tem que ter a capacidade, muitas das vezes, de dizer a outra pessoa que também pode ser a cuidadora secundária, olha, eu preciso da tua ajuda, preciso que vais lá dar-me o apoio. Agora, o que é que acontece muitas vezes? As outras pessoas não estão disponíveis. E desvalorizam. E desvalorizam. E daí também vem a sobrecarga para o cuidador. O que é isto? A sobrecarga é isto mesmo. É a pessoa sentir que não tem da família, inclusive a compreensão. Pá, está aí todo dia, o que é que ela não pode estar aí todo dia? Está aí todo dia, pode fazer as coisas, pode ir fazendo as coisas, mas na verdade aquela pessoa tem direito também a respirar um bocadinho, claro, a sair um bocadinho. Isto de ter um trabalho 24 horas sobre 24 horas e 7 dias por semana não é fácil. Claro. E se nós questionarmos então os outros familiares, olha, vocês estão no vosso trabalho 8 horas por dia, certo? E recebem um ordenado ao fim do mês, mas o têm o fim de semana e, portanto, e têm férias, têm os feriados, mas e quem cuida? O cuidador. É verdade. Por norma não tem, não é? E estas questões, muitas vezes o cuidador sentir que não é compreendido e que há ali conflitos, inclusive familiares, porque depois há aquelas questões, mas até lhe estamos a pagar, porque depois às vezes a família junta-se e dá um X dinheiro por cada filho ou por cada, sim, para ajudar. E acham que aquele dinheiro vai ser suficiente para colmatar tudo o que aquela pessoa precisa. Não tem em conta aquela exigência emocional também, não tem, da física. Da física e da emocional, que realmente é muito, muito grande. E a pessoa estar a sentir que não tem, eu quero ir de férias, não posso. Tenho uma reunião de um filho na escola, deixei de poder acompanhar os meus filhos que me acompanhava. A pessoa deixou de poder, efetivamente, ir à cabeleireira quando queria, sair com uma amiga ou ir a uma festa de alguém, e foi porque não posso, porque efetivamente os fins de semana deixou de os ter, as noites, que a maior parte das vezes são perdidas. É que, repare, mesmo o cuidador que está de dia e de noite, ter uma noite mal dormida, que acontece muitas vezes, e depois durante o dia tem que estar ativo novamente para todas aquelas tarefas que lhe são exigidas, é de um desgaste muito grande. Nós não dormimos uma noite ou duas e ficamos... Sem dúvida, e já tem aqui um impacto na nossa Agora, qualidade profissional. Sim. E depois todo esse sentimento também passa para o cuidado, não é? Passa. Para a pessoa que está a receber aquela atenção, aqueles cuidados, não é? Porque a própria pessoa depois sente-se que está ali a ser... Um peso. Um peso, que está a mais, não é? Sim, porque sim, não tem aquela atenção que devia ter. E para além disso, mesmo a questão, apesar de eles sentirem maioritariamente isso, também existe a pessoa cuidada que não aceita gente externa. Sim. E mesmo aquelas outras pessoas da família não aceitam, porque quero sempre aquela pessoa, vou dar o nome fictício, eu quero a Manela, mas depois tem que vir o Joaquim ou tem que vir a Francisca. Mas não querem, mas eu quero porquê? Porque é que está habituada àquela pessoa. Claro. E nós, se formos pensar, efetivamente, na intimidade, na autonomia daquela pessoa, sim, e naquilo que é a exposição, não é? Da nossa imagem, do nosso corpo, das nossas funcionalidades, realmente não deve ser fácil estar a passar por várias pessoas, claro, e várias mãos, claro, não é? E eu compreendo isso. Agora, deve haver uma sensibilização para as pessoas também perceberem que quem está a cuidar delas também precisa de cuidados. Claro. E a família tem que ser, de alguma forma, facilitadora disto. Toda a família tem que depois prestar o apoio necessário a quem cuida e ao cuidado e dizer-lhe, pronto, mas agora a Manela precisa de ir também tratar dela. Olha, ela tem, claro, que ir de férias uns dias, ela tem que... Não é só uma questão monetária, não é? E o Estatuto de Cuidador, eles podem pedir essa verba para apoio, podem pedir formação para saberem como lidar com a situação, têm direito a férias, portanto, há uma série de direitos, também têm os deveres, mas os direitos que podem pedir, isso recorrendo à Segurança Social, têm uns formulários que preenchem e podem, de facto, e isso é importante deixar como alerta, que existe esse direito e podem socorrer-se dele. Basta dirigirem-se à Segurança Social e preencherem tudo o que é necessário. Outra coisa que também era importante e que não devíamos deixar de falar também é as condições habitacionais. Muitas das vezes a pessoa que precisa de cuidados vem para a casa da cuidadora, não é? Ou mesmo em casa da própria, mas não tem dinheiro suficiente para reestruturar a casa, a habitação, para adequar às necessidades. Não é? E isso também é frustrante, porque repara, como é que para depois mobilizar a pessoa, conseguir retirá-la só do quarto, para retirá-la do quarto, trazê-la até ao jardim, levá-la a fazer um passeio à rua,
não têm muitas das condições para isso, porque o facto de sair um bocadinho à rua, mesmo que vá a empurrar uma cadeira de rodas, imaginemos, mas o facto de sair à rua é tão bom para o cuidador como para o cuidado. Claro. Não é? Mas se não tem condições para sair à rua, como é que ela vai fazer? Como é que ficam as duas pessoas condicionadas? A autonomia destas duas pessoas está condicionada. E a possibilidade de ter uma experiência, efetivamente, já é tão mau por estar a passar e não ter ainda a possibilidade de ter um meio, poderem tomar um lanche e a pessoa poder levá-la, transportá-la para... De facto, eu não deixo de pensar, enquanto está a falar, na falta de sensibilidade que a sociedade em geral tem e as nossas entidades políticas também, Sim. porque têm aqui uma grande culpa no que acontece, não é de agora, mas já é de décadas, Claro. não é? E, de facto, a par do que acontece com estas pessoas, acontece o mesmo com os nossos idosos, não é? E todos os dias vemos estas notícias na comunicação social. Portanto, precisávamos aqui de uma rede que fosse criada para ontem, com a máxima emergência, urgência, para que, de facto, tratasse destas pessoas. E depois, se pensássemos que se houvesse o apoio necessário para as famílias, efetivamente, poderem tomar conta dos seus familiares, dos seus doentes, iríamos poupar imenso dinheiro. Claro. A nível de hospitalizações, por exemplo, reduziria drasticamente, porque depois iríamos ter, se tivéssemos as tais equipas de suporte, a família estando, iríamos ter, poupar em tudo. Até porque agora aproxima-se o Natal e sabemos que há idosos vão que ficar, são lá depositados. São, e desligam os mês telefones. inteiro, os familiares, e durante aquela altura das festas de Natal, Natal, Ano Novo. Exatamente. Sim, sim. Os familiares desligam o telemóvel porque não querem ter aquele peso. Precisa, porque não, e agora onde é que vamos deixá-lo? Vai para o hospital, está doente, e depois liga-se para ir buscar e eles não estão com os telemóveis sequer ligados. Portanto, há muito este despejar. Mas há uma situação que eu realmente estou aqui a recordar, isto pelo que a Xana também estava a dizer há bocadinho. Sim. Um dia destes eu estava numa consulta com uma mãe de uma criança autista, que foi agora para o infantário, está agora a tentar fazer a adaptação, e ela tem mais 2 filhos, mais velhos. E ela estava muito desesperada porque está com este que é autista e que precisa de tempo para as terapias para ele, mas também precisa trabalhar para ganhar dinheiro para ajudar a pagar as terapias. E tem os outros 2 filhos. O marido está fora porque precisa estar fora para ganhar mais dinheiro, claro, e poder suportar terapias para o mais novo e poder suportar as despesas também dos mais velhos. E a determinada altura ela chora e sente uma culpa tremenda porque para poder cuidar do mais novo, que tem autismo, acha que está-se a descuidar dos mais velhos. E sente que não tem tempo para os mais velhos, porque todo o tempo que ela tem ou é para trabalhar para poder ganhar algum dinheiro, depois o tempo que tem disponível é para cuidar da criança que tem autismo, e os outros 2 mais velhos, apesar de ser mais velhos, precisam da mesma da mãe. Claro, claro. E estando ela sozinha e não tem uma rede de suporte, porque, olha, estás nisso porque queres, porque de alguma forma as mudanças que foste fazendo na tua vida foi porque assim o quiseste. Portanto, esta mulher sente-se completamente sozinha, desesperada, porque sente que, apesar de ser uma cuidadora, é uma cuidadora informal, a nível de escola não tem tido muito suporte, porque é preciso fazer o desfraldo deste menino e precisava de ajuda, mas a lei diz que eles têm que entrar aos 3 anos já com o desfraldo feito, mas ele tem um autismo, portanto não pode entrar com o desfraldo feito porque o desfraldo tem que ser feito. E pode haver esse atraso. Não é? Tem que haver, existe por lei. Mas, entretanto, socorrem-se logo das mais rápidas. Portanto, é esta senhora que depois tem que servir de frente para tudo e, de repente, ela sente-se completamente vazia, completamente esgotada, com vontade de desistir de tudo, e com uma culpa às costas. Repare-me, ela ainda é cuidadora, passa por estes sacrifícios todos, ainda se sente culpada porque não está a conseguir prestar o apoio que acha que devia aos mais velhos. Isto é realmente a história que eu estou a falar, é uma história que foi muito recente, mas tantas outras histórias iguais. E eu pergunto, onde é que está a família, o resto da família? Não está Os amigos mais chegados, aqueles amigos que dizem, se precisares de alguma coisa, diz. Não, efetivamente vão lá, levam uma refeição quente, vão buscar o lixo. São nestas alturas, são nestes momentos quando a pessoa mais precisa ter alguém, claro, por perto, efetivamente não tem. As pessoas desaparecem, ainda são capazes de arranjar as outras desculpas todas, e também é uma opção tua teres tido um 3º filho. Claro.
E também não sei, portanto, e a pessoa não sabe, não é? Eu depois lamento que tenha tido uma criança com autismo, que apesar de ser uma delícia de menino, mas precisa de cuidados mais rigorosos do que outra criança, pelo menos em termos de terapias precisa. Mas esta mãe deixou-me destroçada e a pensar efetivamente o que é feito destes apoios e desta sociedade que poderia ser mais sensível a estas questões, e tem uma entidade patronal que arranjou, que lhe exige às vezes 12 horas de trabalho, e se não o faz, já está a ter uma punição, e continuamos a fazer este tipo de coisas porque não se compreende o que é esta falta de empatia. Não é? Isto é falta de empatia. E, sobretudo, as pessoas que estão a tentar ajudar outras pessoas, e conheço alguns cuidadores que precisam de ajuda porque nem sabem muito bem, porque têm alguém ao cuidado, e agora entra alguém na família que também precisa de cuidado e vão-se tentar socorrer daquela pessoa, que também já cuida de um, cuida de dois. Custa-me dizer isto, mas aprendemos muito pouco com esta Aprendemos pandemia. muito pouco. Mesmo e esta questão da pandemia, inclusive com esta questão dos cuidados, sobretudo com os cuidadores formais, há um desgaste brutal, porque eles foram muito sobrecarregados. Então, nos lares de idosos, os hospitais, são tudo cuidadores e que estão muito sobrecarregados. Mas o que é que se retirou daqui? Sem dúvida. Nada. Sra. Doutora, temos mesmo que terminar um minutinho. Dia 26 de novembro. 26 de novembro temos um colóquio na Casa da Cultura de Paredes, entre as 9h30 e o meio-dia, com 2 oradores fantásticos, a doutora Ana Fazenda e o doutor André Tavares, que tem um estudo a decorrer neste momento a nível nacional que pode ser muito útil, que vai falar, precisamente estamos a tentar perceber como é que se vai ajudar estas pessoas que estão no sistema de apoio protético, portanto, os cuidadores do sistema protético. E, efetivamente, isto vai ser para lhes dar algo mais, e uma luta que se está a tentar para ajudar e apoiar e criar condições para estes cuidadores terem melhor saúde mental. E saúde física logo consequentemente. Portanto, doutor André Tavares, doutora Ana Fazenda, excelentes profissionais que vão estar de forma gratuita como oradores neste colóquio. Muito obrigada e conto convosco. Sra. Doutora, muito obrigada também pela sua presença. Vamos agora ouvir as dúvidas dos nossos telespectadores, portanto, questões relacionadas com psicologia, ou se quiser também partilhar connosco o seu caso, já sabe que pode fazê-lo aqui em direto no consultório, através do número de telefone 2250832997 ou do endereço de e-mail consultório@portucanal.pt. Até já. Estamos de regresso para a última parte do consultório, agora consigo, com a sua participação. Se tem dúvidas relacionadas com psicologia, quer aqui expor o seu caso, partilhar connosco a sua história, estamos aqui disponíveis através do número de telefone 2250832997 ou também do endereço de e-mail consultório@portucanal.pt. Estamos na última parte então do programa desta segunda-feira. Connosco continua a doutora Fátima Nunes, psicóloga clínica, a quem agradeço. Muito obrigada. Estivemos aqui a falar da importância de cuidar de quem cuida e vamos então ver se conseguimos também ouvir alguns testemunhos. Arrancamos com a dona Maria Alexandra, liga da Covilhã e tem 78 anos. Seja bem-vinda, Dona Maria. Olá, Dona Maria, boa tarde. Que eu não estava a ouvir, eu para mim já não dou ouvido. Estava a ouvir muito mal. Nós vamos ajudar. Dona Maria, já está em direto no programa. Pode fazer a sua pergunta. Sim, pode fazer a pergunta. Eu vou para ali e tiro o som à televisão. Isso, exatamente. Isso ajuda, obrigada. Fica a ouvir-nos só pelo telefone, está bem? A trabalhar. Olha, agora como é que eu vou fazer isto? Então, nós estamos a ouvi-la. Pode só fazer a sua pergunta. Sim, estou sim. Estou sim, Dona Maria. Olá! Um grande beijinho para si antes de mais. É a doutora ou é a Alexandra? Para já é a Alexandra, mas a sua doutora também já está a ouvi-la. Boa tarde, Dona Maria. Como? Pode fazer a sua pergunta. Passa-se o seguinte, eu às 7h30 tomo o Xanax, ação prolongada, como é que se chama isto? ADT. Sim. Dona Maria. Tomo 2 inteiros. Portanto, aqui é o ADT 2 inteiros e o Xanax longa duração.
às 7h30 da tarde, da noite. Depois, quando vou para a cama, às 10 horas, 10h10, por aí, 10h15, tomo o quetiapina 150 miligramas, o Morfex 30 e mais metade do quetiapina. Portanto, o quetiapina são 150 gramas, mais metade. Portanto, vai Sim. dar 200 gramas, não é? Muito bem. E tomo, ainda não acabou, tomo o Xanax cor-de-rosa, que é o que não é longa duração. Sim. Vou para a cama e não durmo, senão lá por volta das 5 da manhã, quando começa a clarear. Por acaso esta noite dormi, não sei como, dormi, vim até à cozinha à meia-noite, depois fui-me deitar e dormi, mas só depois da meia-noite. Até à meia-noite não consigo dormir absolutamente nada, depois tudo cá dentro. Eu só digo, oh meu Deus, com 10 comprimidos cá dentro, porque eu também tenho do colesterol, tenho da tensão, que tenho muita tensão alta, desde que atingi os 70 anos, que eu nunca tive problema de tensão. Quando cheguei aos 70, que eu tenho 79, quando cheguei aos 70 é que comecei com problemas de tensão. Mas está controlado, o problema de tensão está controlado. Dona Maria, vamos tenho então ouvir aqui a vertigens. doutora Fátima. Está bem? Obrigada. Eu tenho muito forte, e agora que está controlado agora, mas não estava, é o comprimido para as vertigens. Sim. Porque Dona Maria, está vamos ouvir então a controlado, doutora está, Fátima, senão depois ficamos sem tempo para a sua resposta e para ajudá-la, está bem? Vamos ouvir a doutora Fátima Nunes. Sim, Dona Maria. Dona Maria, boa a máquina tarde. está quase a parar. Como? Vamos ouvi-la. Dona Maria, boa tarde. Sim, sou doutora, acho que Olha, estamos... realmente tem muita medicação e deveria estar a dormir, pelo menos mais um bocadinho, ou adormecer mais cedo e acordar mais cedo, mas dormir já deveria estar a dormir. O que é que eu posso aconselhar? Provavelmente foi o médico de família ou um psiquiatra que prescreveu essa medicação. Era pertinente falar com quem prescreveu essa medicação para tentar perceber se não é melhor mudar alguma coisa, efetivamente, porque já tem uma dose bastante grande de medicação e a ketamina, à partida, deveria estar a dormir, sem dúvida, pelo menos adormecer mais rápido e dormir ali umas horinhas seguidas. Agora, há qualquer coisa aí que está desregulado, até algum estudo analítico, para perceber se existe alguma disfunção a nível bioquímico que esteja a provocar esta situação, mas sem dúvida que era importante falar com o médico de família ou o psiquiatra que prescreveu esta medicação, para tentarem ajustar, porque nem sempre os organismos são todos diferentes e às vezes têm que fazer ajustes. E a Dona Maria provavelmente tem que fazer esse ajuste. Tente falar com o médico de família ou com o psiquiatra, Dona Maria. Eu espero que corra bem, porque dormir faz falta e se não dormimos também começamos a ter hipertensão e outras patologias associadas. Portanto, o que eu posso efetivamente aconselhar é falar com o seu médico de família ou com o psiquiatra que lhe prescreveu a medicação, que já deveria estar a dormir com essa dose. Até porque à medida que a Dona Maria ia partilhando connosco aquilo que estava a tomar, nós estávamos a dizer que de facto era uma dose... É uma dose muito grande. Muito alta, Portanto, não é? e ela já faz o Xanax de longa duração antes, às 7h30 da tarde, depois faz outro Xanax e depois Claro. faz a ketamina, que é um indutor de sono. Portanto, ela deveria já estar a dormir nesta altura do campeonato. Dona Maria, eu espero efetivamente que procure ajuda o mais rápido possível, porque o não dormir efetivamente é mau para o nosso organismo. Espero que procure ajuda rapidamente. Conseguiu ouvir a resposta, Dona Maria? Agora que a máquina parou, que a doutora parou também de falar. Sim, nós estávamos a ouvir aí de fundo. Estávamos a dizer, Dona Maria, que precisava se calhar de falar novamente com o médico que prescreveu esta medicação para alterar a medicação, porque já deveria estar a dormir. Consegui dormir. A ouvir na televisão. Eu já tomo isto, vai para 2 anos. E Mais uma já razão. Já lá fui.
Claro. Mas então, Dona Maria, vamos fazer assim. Aconselhamos a marcar novamente uma consulta para, de facto, tentar encontrar aqui uma solução melhor para o seu caso. Consegue, Dona Maria, porque efetivamente a dose que toma é muito grande, e há 2 anos, ainda por cima que a toma, era importante falar com o médico e discutir até umas análises, alguma coisa para ver se existe algum problema bioquímico que não esteja a permitir essa absorção da medicação de forma correta e possa estar impedido de dormir. Mas fale com o médico que a acompanha e que lhe prescreveu a medicação. É muito, muito importante. Um grande beijinho para si, beijinho, Dona Maria Alexandra, da Covilhã. Foi um gosto ouvi-la. Muito obrigada. Sr. Doutora, um e-mail. Muito boa tarde. O meu filho sofreu de bullying quando era mais pequeno e chegou a ser acompanhado por um psicólogo e penso que a situação tenha ficado resolvida. Entretanto, agora com 17 anos, noto alguns comportamentos que me deixam preocupada enquanto mãe. Está quase sempre isolado e fechado no quarto e praticamente pouco fala, algo que aconteceu naquela altura também. Sinto-o mais triste e em baixo e tenho receio que esteja a cair numa depressão. O que devo fazer? Mafalda Santos, 44 anos, do Porto. Muito obrigada por esta pergunta. Boa tarde, Mafalda. Efetivamente, se já foi vítima de bullying e está agora a reconhecer alguns sintomas que ele teve também na altura, era importante procurar ajuda. Ele ainda está em idade de ser apoiado por um pedopsiquiatra, ainda são 17 anos, se estou certa. Sim, 17. Portanto, ainda tem que ser pedopsiquiatria, mas era importante pedir esse apoio para perceber efetivamente se ele está a passar por algum quadro depressivo. Ou, efetivamente, alguma situação, também poder falar com um psicólogo para perceber se ele também realmente possa estar a passar por um problema com colegas ou alguma situação de relações amorosas, que nesta altura eles começam também a ter alguns problemas. Agora, é importante não deixar avançar e, efetivamente, procurar essa ajuda. Pedopsiquiatria, e se ele tem um psicólogo que o acompanha, que o acompanhou na altura, penso eu, não foi? Sim, sim. Neste momento não acompanha. Neste momento não. Se ele tinha uma confiança estabelecida com o seu psicólogo, pode sempre recorrer a ele novamente para pedir ajuda, para tentar conversar com ele e perceber se há algum quadro por detrás disto e depois o psicólogo irá recomendar ou aconselhar a ida ao pedopsiquiatra. Mas não deve realmente deixar passar em branco, tendo em conta que é um quadro que já reconhece por ter já manifestado em outras alturas o seu filhote com a situação que passou do bullying. Portanto, acho que era importante procurar a ajuda ou do psicólogo que o acompanhou ou de um pedopsiquiatra para tentar perceber que quadro é que está aí a desenvolver. Muito obrigada por esta partilha, espero que corra tudo bem. Temos um minutinho para ouvir a Maria Pinho, de Santa Maria da Feira, com 58 anos. Seja bem-vinda. Sim. Olá, Dona Maria, como está? Bem-vinda ao consultório. Peço desculpa, tenho apenas 30 segundos para fazer a sua pergunta. Olha, é o seguinte, eu e o meu marido estamos a pensar em separar-nos. Portanto, ele ficou a saber que eu tive uma relação extraconjugal com um colega de trabalho. Ele diz ao caso que precisa de saber todos os pormenores e mais algum para me perdoar, para esquecer o assunto e que foi uma pessoa a quem pagou muito dinheiro para pôr o meu telemóvel sob escuta de outra pessoa e que sabe os locais onde eu estive, os horários e tudo mais, mas quer que eu confirme tudo por mim. E eu, na minha ótica, acho que falar sobre isso, analisar, pormenorizar, vai causar mais mágoa, mais ressentimento e, se calhar, um dia, retaliações. E eu queria uma opinião dessa doutora. Muito se obrigada. Isso é normal, queria saber tudo isso em pormenor, se é uma coisa sensata, digamos. Dona Maria, obrigada por esta partilha. Doutora Maria, muito obrigada. É assim, acho que era uma altura para procurar em terapia de casal, visto que temos que falar tão rápido. É uma situação muito crítica. Efetivamente é normal quererem saber os pormenores porque sentem-se feridos, é o ego ferido, é o orgulho ferido, é todo o sentimento que tinha, que parece que fica posto em causa. E acho que, tendo em conta a fragilidade deste problema e desta situação, acho que deve recorrer à terapia de casal, procurarem um terapeuta. Mas eu não quero isso, doutora, e não dorme de noite e acorda-me e quer conversar e anda... Claro, ele está angustiado, Dona Maria, está em luto pela situação. Isto é uma dor, é muito complicado. Claro que sim, mas procurem um terapeuta de casal, que vai com certeza ajudar-vos, porque acho que sem dúvida que é aquilo que vocês neste momento mais precisam, de alguém que faça de mediador
neste processo, porque ele precisa de ajuda. Onde é que eu posso recorrer? Diga? Onde é que pode? A Dona Maria de Santa Dona Maria da Feira, Santa portanto, Maria da perto. Feira é perto do Porto e também aí terá terapeutas. Pode sempre falar ou com o médico de família, a ver se aconselha para título hospitalar. Eu penso que há alguns terapeutas já que possam dar esse apoio, ou então a nível do privado. O Instituto de Desenvolvimento, que eu sou diretora, temos terapia de casal e se quiser pesquisar na net, nós estamos situados em Paredes. Pode sempre recorrer e eu faço todo gosto de receber-vos. Mas neste momento, sem dúvida, que é o que vocês estão a precisar. Terapia de casal e ele depois vai precisar também de um apoio provavelmente individual, mas neste momento para os dois será a terapia de casal. É muito importante. Vamos mesmo terminar. E obrigada, Dona Maria, pela sua exposição. Desculpa por só termos estes minutinhos, Obrigada. mas muito obrigada por esta partilha. Um grande beijinho para si, corra tudo bem. Muito obrigada. Aliás, este acompanhamento pode até ser muito importante no caso mesmo de separação, não é? Sim, sem dúvida. Até mesmo para de não separação. ficar aquele ego ali Muito bem. muito Sra. ferido. Doutora, muito obrigada. Obrigada eu. Isto agora Foi só temos tudo a aqui um correr. minutinho e meio para terminar. Foi um gosto tê-la cá. Muito obrigada Igualmente. por este tema e sempre pela sua disponibilidade. Bom trabalho. Sim, para obrigada, si. Muito igualmente. obrigada. Tudo bom. O que quer dizer que agora temos 30 segundos para saber com a Catarina Amorim o que é que nos reserva o Viver aqui de hoje. Olá, Catarina, temos de falar assim muito rápido, senão a Joana daqui a nada. Muito rápido. Três Manda-nos temas. embora. Portanto, São João da Pesqueira com a nossa rubrica Artes e Ofícios em Museus, hoje com o Museu do Vinho, em Esposende, um menu maravilhoso, menu brunch no espaço Peppermint, e não pomos lá também a nossa rubrica Sabores do Mundo. Hoje acontece em Braga, no espaço Ednas Boteco. Portanto, voamos até ao Brasil, ainda assim não saímos do nosso sofá. Vai ser um dos momentos mais deliciosos do Viver aqui de hoje, até às 6h30 da tarde. Está bom? E agora só um bocadinho. Está tudo bem contigo? Tiveste um bom fim de Está semana? tudo bem. Estou assim um bocadinho rouca, mas acontece, pronto, não é? Este tempo que oscila, É verdade. entre sol e chuva, ficamos assim. E tu, estás bem disposta? Muito bem, muito obrigada. Seguimos em frente então. Até amanhã. Um Pronto. grande beijinho, até amanhã. Bom viver aqui, tantos temas para explorar neste programa delicioso. Muito obrigada, Catarina. Ora, nós regressamos amanhã. Vamos conhecer a campanha Contracepção Eu Escolho, que pretende empoderar as mulheres para que tenham um poder de decisão na escolha da sua contracepção. Contamos também aqui, entre outros temas, contamos também com a presença do Dr. Miguel Almeida, médico-dentista, o que significa que vai poder ligar amanhã, terça-feira, para esclarecer as suas questões relacionadas com medicina dentária. Até lá, ficou a Viver aqui, Catarina Amorim já a seguir e eu conto consigo amanhã às 2 da tarde. Até lá. Obrigada pela companhia.